Que alegria! Você que fez o Ministério Público do Espírito Santo, o cargo de agente de apoio administrativo. Esse é um encontro especial, pós-prova, que eu vou mostrar para você exatamente tudo o que você precisa saber para você subir a sua nota, como já aconteceu, os erros da banca FGV, como aqui, ó, ela errou aqui, mas depois ela corrigiu, isso vai aliviar seu coração, a resposta esperada, né? Será que vai ter resposta esperada? Será que não vai ter diante do tema? Os critérios, entender essa planilha, né, de correção da banca, que trata sobre a abordagem, que trata sobre, né, os critérios de correção aqui, progressão, abordagem ao tema, seleção vocabular, né? E os erros de norma culta, que o pessoal fica aí na dúvida se deve não entrar. Vou te mostrar o espelho, ou seja, falar sobre o recurso, o que você tem que fazer. Cara, vou tirar todas as suas dúvidas com base aí, ó, em vários recursos providos, né, centenas de recursos providos aí, notas subindo, né, exponencialmente. E se você quiser também uma análise gratuita, tá? Que você vai ter aí da sua redação, como no caso aqui da Liana, ó, que fez análise gratuita com a gente. Falei para ela, ó, vamos recorrer aqui na norma culta e vou mostrar para você por que a banca, né, ela acaba não dizendo onde houve o erro, por que merece recurso, e aí, ó, pum, a nota dela subindo aí e ela entrando, tá aí o depoimento dela aqui, enfim, fica com a gente até o final, que vai ser um vídeo muito importante. Então, esse cargo de agente, né, de apoio administrativo, nível médio, remuneração de R$ 5.073, uma remuneração muito boa, né, brigando aí por 20 vagas, tiveram 17.639 pessoas brigando aí por essas vagas, né? E vão ter aí mais de 1.000 redações corrigidas, tá? Mais de 1.000 redações corrigidas para apoio, sendo que PCD, negros, indígenas serão todo mundo que passar lá na prova objetiva. O pessoal agora está na fase de recurso, né? Está na fase de recurso contra lá, contra o gabarito preliminar, né? Então, está nessa fase. Infelizmente, a FGV não divulgou que dia que ela vai dar esse resultado. Então, a qualquer momento, daqui 15 dias, 10 dias, 5 dias, pode sair o resultado, né, preliminar. E aí pode sair o resultado, né, definitivo da objetiva. E aí a gente entra na fase de recurso. Então, já quero preparar você para a fase de recurso. Por quê? Porque agora já foi. E quem fez o recurso, beleza. Quem não fez, as questões objetivas que forem aceitas, anuladas ou alteradas, vai valer para todo mundo. Mas, no caso da discursiva, não é assim que funciona. Então, só para quem entrar com recurso. Né, como você vai ver comigo, e você tem que saber entrar com recurso, tá? Não adianta você querer jogar, vou jogar minha redaçãozinha aqui no Gemini, aqui na LLM aqui e tal. Tipo, rapaz, né? Então, vai por mim, né? Principalmente na banca FGV, que está com um procedimento no CNJ, né? No concurso de 2 concursos, um deles é no TJ Ceará, para juiz, discutindo se ela mesma utilizou ou não IA, tá bom? Por quê? Porque as respostas vieram aí padronizadas, o pessoal se reúne no grupo, tá? E aí entraram com a representação e o concurso foi suspenso. Inclusive, tem até que ver como é que está o andamento desse processo, beleza? Mas vamos lá, vamos te preparar para o que pode acontecer. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a banca, né, vai corrigir mais de 1.000 redações. Então, o resultado preliminar, tá? O resultado preliminar mudará drasticamente, tá? Mudará bastante no resultado final. Por quê? E aí, meu irmão, quem entrou, ganhou, vai se dar bem, quem não entrou, perdeu, vai se dar mal. Então vamos ver aqui o caso da Jordânia, né? Que tá vendo aí, ó. A gente ganhou o recurso, então entramos, aqui a resposta. Bom dia, Quinte, passando por agradecer pelo deferimento de 2 dos 3 itens dos quais recorremos. Por que 2 de 3? Porque você vai ver, ó, que a abordagem do tema é um item, progressão textual é outro item, valendo 7 pontos, e aqui fecha a estrutura global. Depois, seleção vocabular,
com cada erro que a banca não vai indicar 0,3 e norma oculta 0,3, tá? Então, de desconto. Então, entramos aqui e ganhamos 2 dos 3. Consegui os 12 pontos para ser aprovada, ou seja, ela estava eliminada no concurso, tá? E agora está aprovada. Só que a FGV não atualizou minha nota após o recurso. Continuo a mesma nota de antes. Enviei um e-mail para eles semana passada e até agora não responderam. Então, acontece isso, Quinte? Acontece, tá? Então, já aconteceu no TJDFT, aconteceu agora nesse concurso aí do CPMR, né? Foi um concurso muito difícil, muito complicado. Nossa, você não tem noção do estresse que foi esse concurso. Mas, como você pode observar aí, ó, trouxemos ela, precisava no mínimo de 12 pontos. No seu caso, o mínimo é 10 pontos, tá? E tem 11,7. E aí, né, depois do resultado, a banca foi lá e retificou, tá? E trouxe aí, ó. Então, passados uns dias, de 13 pontos, né? Conseguimos 13 dos 15 que pedimos, né? Como é o seguinte, dos 15 que pedimos? Porque lá na planilha, ó, aqui, ó, quando você mandar para mim, para fazer análise gratuita, eu vou simular a nota, tá vendo? Eu te dou, aqui no caso, né, a chance nota 0, porque gabaritou abordagem, gabaritou progressão, gabaritou seleção vocabular e só perdeu ponto em norma culta, tá bom? Então, por isso que só tem a nota aqui, ó, em norma culta, beleza? E você vai ver que acontece, a gente pedir, ó, subimos de 28 para 29, um ponto em norma culta. Mas, Quinte, mas eu vou dizer o que acontece, tá? Um dos grandes problemas é a norma culta. Estou aprovada, agora é pedir a Deus para ser nomeada. Para chegar o momento de ser nomeada. Então, estava eliminada, voltou, a banca não tinha corrigido, pode acontecer isso, tá? Então, calma seu coração, é erro da banca, mas a banca foi lá e, pum, refez e mandou aí, e agora a Jordânia tá aguardando a nomeação, e eu acredito que inclusive já teve a nomeação, tá bom? Beleza? Então, só para você ver que a banca pode sim prover o recurso, não aumentar a sua nota, mas quando sai o resultado, aí a gente vê o que aconteceu, você manda um e-mail e é resolvido. Inclusive, isso acabou de acontecer também no Instituto Verbena, tá? No concurso para senador Canedo, acabou de acontecer a mesma coisa. Ganhamos 13 pontos, tá? No candidato fiscal ambiental, 13 pontos, daqui a pouco vai sair o depoimento dele. A banca foi lá, não lançou e depois lançou retificando. Então, acontece, tá bom? Ok, o que você tinha que fazer, né? Então, no seu tema, o que você tinha que fazer? Você tinha que abordar o problema da segurança infantil num ambiente virtual, ok? E aí, você tinha que acrescentar sugestões que possam dar mais eficiência às medidas. E é aqui, nesse ponto, tá? De acrescentar sugestões para dar mais eficiência a medidas, que a nota de abordagem, tá? Abordagem ao tema vai ser... Já tô dizendo para você, são mais de 14 anos de experiência, sou ex-examinador, tá? Da banca, das maiores bancas do Brasil, né? Já fui examinador, já tô aqui com a FGV já há mais de 10 anos, então, cara, acredite em mim, vai ser a que, né? Vai ser a que reduzirá bastante pontos, beleza? Por que isso, Quinte? Porque você tinha isso aqui, ó, que possa dar mais eficiência às medidas já tomadas pela nova legislação. Então, quais foram as medidas já tomadas pela nova legislação? Foram 3, né? Foram 3. Então, acompanha comigo aí, ó. Foram 3. Foram na área da fiscalização, né? Então, primeiro, pega aí sua folha de rascunho, se você trouxe sua folha de rascunho. Você quer uma análise? Você quer que eu faça uma análise da sua folha de rascunho? Então, manda a sua folha de rascunho no e-mail que vai estar aqui embaixo, tá? Para já você ter uma ideia do que vai acontecer. Combinado? Então, vou deixar o link aqui embaixo para você que tem a folha de rascunho, né? Então, você só passa ela a limpo manda as duas, a folha de rascunho, né? Mais o que a redação transcrita no Word, beleza? O que você acha que foi. Para quê? Só para diminuir a sua ansiedade, sua angústia e fazer uma prévia da sua nota. A margem de erro está em torno ali de 5%. Nem o Ibope tem, né, uma margem de erro tão boa que nem a minha. Tá bom? Então, por exemplo, uma das ações que já foram, né, que já foi a fiscalização. Só que eu tenho que trazer ela num tom mais o quê? Eficiência das medidas. Então, eu apresento assim, ó, a fiscalização deve ser contínua e adotada, por exemplo, eficiência da medida,
Inteligência artificial, capaz de monitorar em tempo real, olha a eficiência da medida, as práticas das plataformas e identificar padrões de design viciantes que prolongam o tempo de tela e fragilizam o discernimento infantil. Esse complemento aqui, capaz de fazer isso, identificar isso e fragilizar, é essa parte que a banca está pedindo aqui, ó, acrescentando sugestões que possam dar mais eficiência às medidas já adotadas. Fiscalização é uma. Gente, dá um segundo exemplo. Uma das medidas que a lei já trouxe, né, já adotada, discutida lá naquele seminário, e que você deveria aprofundar, detalhar, seria, por exemplo, a educação digital. Olha só esse exemplo aqui. Educação digital deve ser inserida como componente curricular, obrigatório nas escolas. Isso não está lá. Capacitando, aí vem, olha só, ó, que possa dar mais eficiência às medidas. Capacitando crianças e adolescentes para o exercício crítico da cidadania no meio virtual, e não apenas como meros consumidores. Um outro exemplo aqui, proteção normativa. Deve caminhar ó, ao lado da educação digital. Então, tem a parte da educação? Com inclusão dos currículos escolares de conteúdos sobre o uso seguro da internet, reconhecimento de práticas predatórias de monetização, de modo que crianças e adolescentes se tornam também as crianças e adolescentes, elas não só os adultos, tá? Também agentes ativos de sua própria proteção. Então esse, por exemplo, é mais um exemplo. Então veja como que a banca queria de você esse pedaço aqui, beleza? Então, em abordagem ao tema, agora vem um grande problema. Qual que é o problema? Né? Então, as regras do jogo estão aí. A prova discursiva vai ser para agente de apoio de uma redação que deve ser redigida em dissertativo argumentativo. Então, não bastava você ficar só... por isso que você tinha que convencer, né? Com um número no mínimo de 20, no máximo 30, valendo 20 pontos e tendo 10 pontos aí, né? E aí vem a questão aqui. Quinte, como que a banca desconta pontos? A banca desconta um ponto. Então, é claro, né, que ela vai descontar um ponto por desvio na parte 1. De desvio na parte 1, tá? Então, na parte 1. Ela pode descontar um ponto, né? Então, vou colocar assim, 0,5 ou 1 ponto. Por quê? Porque já teve edições, tá, da banca, vim aqui descontar 0,5, tá ok? Mas ela não vai dar uma nota quebrada, por exemplo, 0,75 de desconto, não. Ou ela vai descontar 1, ou seja, ou você vai tirar 5, 6, 7, entendeu? Ou você vai tirar 5,5, 6,5, percebeu? Eu acredito que vai ser 5, 6 e 7, ponto, ok? E aí a gente vai descobrir por quê. Por quê? Porque quando você lê esse descritor aí, ó, considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convincentes ou aspecto mais importante dentro do perfil desejado, a banca, quando ela dá aqui, quando ela lança aqui, ó, o seu espelho, tá vendo? Ela lançou aqui o espelho, ó. Você lá no dia, você vai receber esse espelho aqui. Tá aqui esse espelho, né? Valia 12, né? Tirou 12. Valia 11, ó. Valia 12, tirou 11, tá vendo? Então aqui ela está descontando um ponto. Então, mas ela não vai detalhar. Então esse é um dos problemas da FGV. Ela não diz por que descontou aquele ponto. Não tem padrão de resposta, não tem descritivo, não tem exclamamento, barema de nota, né? Juridicamente a gente chama de barema. Então não tem um barema e não tem a resposta, aspas, padrão esperada, ok? Mas a gente sabe que a banca desconta ou meio ou um ponto, ok? Gente, e como que você sabe qual é a lógica da banca descontar? Primeiro isso que eu te falei, né? No caso aqui específico, aonde que vai estar o problema, vai ser porque a pessoa não detalhou, ela trouxe educação, mas ela não mostrou que aquela educação ficou eficiente. Então, o meu papel vai ser, cara, dependendo do caso, vai ser de 6 para 7 ou de 5 para 7, né? E aí, for de 5 para 7, eu vou mostrar aqui, olha só. Tinham 3 coisas que a lei trouxe. Dessas 3, e assim a gente vai desenvolvendo. Por quê? Porque realmente a banca é chata. Olha as respostas da banca. Daqui a pouco a gente fala como você vai postar. Olha as respostas da banca. Então, quando a banca vai responder, olha como ela responde, né? Então, aqui, ó. Então, quando a banca vai responder, ela responde assim, ó. Ela responde, cadê? Um ponto aqui, a Gabriela, ó, de 28 para 29, aonde? Norma culta, tá? E aí a abordagem do tema é avaliada por meio de um parâmetro de conteúdos estabelecidos comparativamente, de uma análise prévia. Gente, isso aí é o maior embromation do mundo, tá?
de 50 redações selecionadas aleatoriamente. Pelo amor de Deus, né? Aí é por isso que ela responde, né? Porque eu estou te mostrando aqui, ó, a banca dando, e essa resposta vai dar para 50, vai dar para 200 candidatos. Tá lá no grupo, cara. Tá todo mundo reunido no grupo, né? E aí você pega o protocolo, tá aí a resposta genérica. A banca nem leu o seu recurso. Então essa aqui é a resposta genérica para abordagem ao tema. Progressão textual, a banca já analisa outros problemas, tá? Outros problemas. Mas, como você pode ver aí, ó, a progressão textual, há problemas de conexão lógica das ideias, né? Aonde? Aí ela já diz, no último parágrafo, como ela já indicou que há um problema lógico, mas ela também não disse qual foi o problema lógico, então aqui brigar judicialmente não ajuda muito. Por quê? Porque já está seguindo, inclusive, a jurisprudência de agora, tá? De agora, jurisprudência, né, do STJ, publicada, gente, agora, aqui, ó, 2026, 14.23.7, né, que é o agravo de instrumento no recurso em mandado de segurança 78.215, que foi publicado, salvo engano não, né, tem a data aqui, ó, 3 de junho, tá? Então, cara, eu tô com a jurisprudência, eu tô, né, atuando como perito judicial, ó, tá vendo? Jurisprudência de agora, velho, do dia, né? Ela foi assinada dia 3, mas só falta aqui, ó, foi assinada dia 3 aqui, ó. Então, a jurisprudência mais atual tá aqui. E uma das coisas que, né, o STJ dando sequência ao entendimento da 485, ou seja, nem adianta você entrar com recurso quando ela indica assim, ó. Mesmo que ela não diga, tá, mas que merda de lógica foi essa? Mas está escrito aí, ó, há problema de conexão lógica. Tá, mas que problema? Enfim, né? Cabe a mim dizer para você que problema é esse, tá? Mas ela falou, ó, no último parágrafo, pronto, o recurso já não é mais genérico. Ok? Pegou? Então, você tem que ter essa experiência, cara. Se você não tiver essa, aí não tem como você ter, né? Você ter essa experiência e é verdade. Nem você e nem a inteligência artificial. Por quê? Porque isso é uma coletânea. São mais de 5, só de recursos vencidos, vai lá no meu site, vai lá no meu Instagram, no meu site, você vai ver que são mais de 3.200 recursos vencidos. Só que eu tô te mostrando alguns, né? Nos quesitos que as pessoas, por exemplo, né, dizem que não vale a pena entrar. Então, primeiro ponto, abordagem ao tema. A banca não vai dizer para você onde que ela vai te penalizar. Eu acredito que vai ser um ponto por problema, tá? Então, mas que problemas aqui? Um deles vai ser a questão de uma das ideias não estarem, né, dentro da coerência. Então, esse vai ser um dos itens mais difíceis. Quinte, vai lá para a progressão textual, já falei, né? Então, relação lógica, mas a banca aqui ela não tem muito problema, tá? Ela indica o que aconteceu e também a gente dá uma olhada e aí sabe se vale a pena ou não entrar com recurso. Por isso que a análise tem que ser bem detalhada. Agora, meu querido, correção gramatical é aqui que está o que a gente mais vence. A gente mais vence no sentido assim, por quê? Primeiro, a banca não vai indicar, então a banca não irá indicar no espelho individual de notas o erro, ponto. O erro e a linha. Não vai indicar. Então, você vai, 3, a banca foi lá e te penalizou, tu tirou 2,70. Quinte, qual foi o meu erro? A banca não vai dizer, ela só vai te entregar isso aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, valia 2, tirou 2. Aqui, ó, valia 4, né, tirou 3,60. E aqui ela colocou linhas efetivamente escritas. Né? Por quê? Porque tinha que dar no mínimo 20, né? Mas qual foi esse desconto de 0,40? É esse aqui, tá? De 0,3. Então, para cada erro aqui de norma culta, tá bom? A 0,3. E aí, Quinte? Poxa, e agora? Como é que eu vou entrar com recurso sem saber? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas, tá? Mas a gente já tem lá um rol de coisas que a banca já olha, né? Coisas que a gente já sabe que a banca interfere. Porque já foram, né, centenas, batendo aí a casa de milhares, né, de recursos da banca. Então a gente tem essa expertise, tá? Então, para que você não sofra, eu já tenho tudo isso. Outros já sofreram no seu lugar. Beleza? Então, Quinte, como que vai ser a fase de recurso? Então você já sabe, a banca não vai dizer qual foi o erro de seleção por cabular, tá? E a banca não vai dizer qual foi o erro de norma culta. Aí vem uma questão interessante, né? A pessoa vira para mim e fala assim, então não vale a pena entrar com recurso. Aí tá aqui, ó, ficou em terceiro lugar, por quê? Por quê? Presta atenção, 28
foi para 30. Oi, Kit, mas a banca não tinha penalizado? Tinha. Ela não tinha tirado 1,20? Tinha. Entramos com recurso, brigando justamente nesse quesito aqui, ó, presta atenção. Considera problemas, norma culta, considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Esse é o critério. O critério não é errozinho de ortografia que a banca não disse que ia colocar, beleza? Então, com base nisso, né, aqui estão as telas, aí tu vê a candidata, né, subindo aí, ó, para terceiro lugar no concurso da Lema, gabaritando a redação. Mas ela não tinha sido penalizada? Tinha, tá aqui o recurso vencido. Mas é por quê? Porque os erros que supostamente ela cometeu, né, não foram discriminados e nenhum deles, né, supostamente, né, que ela tinha cometido, seriam erros que prejudicariam a construção frasal. Mas e agora, velho? Né? Como saber? Então tá aí mais um exemplo. Professor, saiu o recurso nota máxima. Tá aí, ó, resposta da banca, recurso nota máxima. A Lema. Então tá aí, ó, também subiu de 29,50 para 1 ponto. Gente, 1 ponto, né? Ou seja, tá aqui a Gabriela na CGU técnico também, tá aí, ó, subindo 1 ponto, norma culta, recurso provido. E aqui, né, subindo, né, 0,40 em norma culta, ou seja, reduzindo um erro. Então, a pessoa tinha lá, ó, tirado 3,30, né, subiu para 3,70, ou seja, subimos um erro. Mas que erro? Aí a banca vem, né, e ela vai lá e fala, erros, pontuação na linha do... Aí vem o problema, né? Depois, na resposta do recurso, a banca diz que existe um erro de pontuação na linha 12. Aí aqui o seu advogado, tá? Aí aqui caberia, aqui só caberá recurso, só caberá discussão judicial se o erro for material. Por exemplo, não existe erro de pontuação na linha 12. Então ela tá, por quê? Porque agora ela está vinculada. Pontuação linha 12. Aí eu vou na linha 12, não tem vírgula, não tem ponto e vírgula, não tem ponto, não tem nada. É a frase lá completa, lá, sem nenhum sinal de pontuação. Então isso é um erro material. Acontece isso, sim. Demais. Não tem noção, tá? Aí cabe recurso judicial. Por quê? Porque é um erro material clássico, né? Grosso, né? Tá bom? Mas aqui você tá vendo, ó, subindo um errozinho só. Então, norma culta, a gente subiu, né, total, e aqui a gente diminuiu um dos erros apontados. Então, ela tinha 2 erros apontados, diminuímos um, a nota foi para 0,9. Beleza? Show de bola? A FGV pode reduzir a nota ou diminuir a nota? Já deixei um vídeo gravado sobre isso para você aqui, tá? Então, entra aqui e vê o vídeo gravado sobre isso daí. Então, tá aqui mais um exemplo para você, ó, de norma culta, tá vendo? Então, a banca vem, ó, quanto à progressão textual. 2 parágrafos de desenvolvimento possuem apenas um período cada. Cara, peguei essa redação para analisar. Só tem um período em 2 parágrafos de desenvolvimento? Tá aí a resposta. Você não vai tirar a nota máxima, mas vamos ver se você também... Por exemplo, era 7, né? 7 você não vai tirar, mas se a banca te deu 3, eu vou brigar pelo 5. Pegou? Então, essa é a métrica. E aqui, ó, aí sim, no recurso de norma culta, aí a banca vai dizer que na linha número 56 tinha problema, 5 e 6, né? Tinha problema de concordância. Na linha 7 e 8 tem problema de concordância. Na linha 10 tem problema de concordância. Na linha 14 tem problema de concordância. Na linha 16 tem problema de concordância. Não sei se você observou, mas esses problemas são problemas que afetam a comunicação, tá? Então, problemas que atrapalham a comunicação. Então, tá aí. Gente, o que eu tenho que fazer? Então, vai sair o resultado, o diário, né? O resultado na planilha. Depois você vai acessar o site. Quando você acessar o site, você vai cair aqui, ó, nessa tela aqui, tá? E aí, acessou o site, você vai baixar a redação. Tá aqui o download do espelho. Então, você vai pegar essa redação, mandar para mim, né? O boletim. Depois você vai pegar o PDF da redação, mandar para mim também. Eu vou fazer o quê? Eu vou analisar o seu texto nessa planilha aqui, ó. Você vai receber uma planilha igual a essa daqui, tá? Igualzinha a essa daqui, ó. Perdi ponto, só em norma culta. Então, tá aqui, ó. Um exemplo dessa planilha da Liana, né? Que perdeu ponto só em norma culta e depois gabaritou. Tá vendo aí? Então,
tá aqui, vem um orçamento, tudo bonitinho, ó. Vem análise, chances da banca aceitar o recurso, né? Chances da banca aceitar o recurso, análise e o valor. E aí você então, né, aceita ou não. Aceitando, a gente vai elaborar. Quando a gente elaborar o seu recurso, você vai receber o arquivo. O arquivo tem que respeitar aí, geralmente são 10.000 caracteres, tá? E você entra lá, protocola aqui no campo. Estou te dando esse exemplo aqui, né? Defensoria. Você vai lá e copia e cola aqui, tá vendo? 10.000 caracteres, salva o recurso, ok? Cliente, pode editar? Geralmente não pode editar, tá? Então, geralmente não pode editar. Nas últimas edições, mandou, já era. Mas, considerando aí, né, alguns erros que já aconteceram com a banca já reabriu o prazo, já permitiu protocolar e vale o último recurso protocolado, tá? Então, tá aqui, ó, vale o último recurso protocolado. Então, qual vai valer, gente? O último que você postou, tá bom? Beleza? Então, essa também é a regra de ouro para você. Então, tá aí mais um exemplo, né? De espelho de correção, tá aí mais um exemplo do João, ó. Obrigado de verdade, professor. Você é o cara, que Deus te abençoe, iluminado para a sua vida. Gratidão. Só comemorar. Então, eu adoro isso. Entrou no mural dos recursos com honra e glória. Por quê? Porque ele estava eliminado e voltou. Beleza? Então, é isso daí. Meu querido, minha querida. Quinte, quero uma avaliação prévia e quero, né, depois deixar meu nome na análise, tá? Então, se você tem a folha de rascunho e você quer uma prévia, só mandar no e-mail que está aqui. E se você quer entrar na minha lista prioritária, tá? Para garantir que você vai ter, ó, são mais de 1.000 pessoas. Então, mais de 1.000 pessoas irão ter a redação corrigida, tá bom? Então, você envia, tá? E eu já coloco você na minha lista prioritária. Para quê? Para que no dia que sair o resultado, você mande e garanta. Porque aí o pessoal começa a mandar, né? Começa a mandar e aí eu vou olhar lá. Não está na lista prioritária, então é o próximo a ser feito. Quem é prioridade? Por exemplo, você que mandou e eu incluí na lista prioritária. Agora, quem me conheceu, gostou, eu quero análise gratuita, 100% gratuita, e aí você recebe essa análise. Positivo? Vamos para cima? Tirou dúvida? Então, deixa aqui embaixo, tá? Como é que você fez a sua redação? Que dúvidas você tem, tá? Por quê? Porque essa fase muda a vida. Você viu lá, a pessoa saiu de eliminado, voltou para o concurso, a outra foi lá para terceiro lugar, garantiu a vaga, e é assim que vai acontecer. E a banca não dita as regras prévias. Então você precisa dominar isso. E não adianta você querer fazer recurso, tá? Aquele recurso... Gente, vai por mim. A banca tem a linha dela. A linha dela. Não é à toa que, né, pouca gente realmente vence. Mas a gente tem um histórico aí que chega a 100% de clientes que a gente atendeu, pedimos majoração e ganhamos até mais do que pedimos, né? Então depois dá uma olhada lá no Instagram para você ver. Um beijo no seu coração e vou deixar você aqui com o depoimento para você ver como que funciona. Um abraço! Fala, Samuel, meu querido amigo, é assim que a gente considera você aqui em casa, viu? Graças a você eu consegui voltar pro jogo, eu estava eliminada na prova da PRF e estava com redação ruim, né? E você conseguiu me colocar de novo no jogo, eu acreditei no seu trabalho, eu agradeço muito pelo seu profissionalismo, pelo seu empenho, e você me devolveu, não foi só meus pontos não, nessa briga aí você devolveu, foi meus sonhos. E eu te agradeço muito, vou brigar muito agora por essa vaga, se Deus quiser essa vaga é minha. Tamo junto sempre, forte abraço, beijo!